Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Leremos os versículos 24 e 25. Diz a palavra do Senhor: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Oremos. Deus, nós abrimos o teu livro e é com expectativa, com esperança, com alegria que o fazemos, também com temor, com tremor, com um sentimento de incapacidade, porque nós não temos condições por nós mesmos de entender o que está escrito, nem de transmitir, e nós pedimos que, por obra e graça do Teu Espírito, isso seja possível, que haja inspiração, iluminação, que haja uma preparação do terreno para que essa semente maravilhosa possa cair em nós, brotar e frutificar. Abençoa nossos irmãos que estão aqui, abençoa nossos irmãos, nossos visitantes que também cultuam conosco de suas casas. Abençoa o teu povo, Deus. Estamos numa jornada por esse grande deserto, a caminhada é difícil, é penosa, mas de uma coisa nós temos certeza: o Senhor está conosco todos os dias, e será assim até o final da jornada, porque aquele que fez a promessa é fiel. E é ao Senhor que nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e agora nos preparamos para receber aquilo que o Senhor trouxe para nós nessa noite, por meio da Tua palavra. Prepara um ambiente tranquilo para nós, repreenda desse lugar toda intervenção contrária, seja espiritual, seja carnal, que tenhamos aqui um ambiente maravilhoso e propício para sermos ministrados pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Qual o significado de ser um discípulo de Jesus? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Na língua original, o grego, a palavra discípulo é matetes, que significa aprendiz, aluno. E segundo a Bíblia Strong, esse termo aparece 246 vezes no Novo Testamento. Então, só por isso, já podemos ter ideia da sua relevância. Jesus chama discípulos, e o discípulo de Jesus é aquele que o tem como mestre, que quer aprender dele, e que busca a cada dia ser parecido com ele. É comum para nós confundir membro de igreja com discípulo, batizado em água com discípulo, frequentador de culto com discípulo, ocupante de cargo eclesiástico com discípulo. Mas esse não é o sentido bíblico. O discípulo na Bíblia é aquele que atendeu ao convite de Jesus, está aprendendo dele, e a cada dia está sendo moldado para ser mais parecido com ele. E nós sabemos que essa obra não é fruto da força de vontade, não é uma obra humana. A Bíblia diz que é uma obra do Espírito Santo, que de glória em glória, como por espelho, nós contemplamos a face do Senhor e pelo Espírito somos transformados à sua imagem. Jesus não busca outra coisa a não ser discípulos, pessoas que queiram estar com Ele, aprender dele e imitá-lo. E esse é o convite que Ele tem para cada um de nós, e não tem outro. Nós queremos ser discípulos de Jesus? Nós temos buscado ser discípulos de Jesus? O que isso significa? A primeira coisa que eu quero frisar com os irmãos é que ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento com Ele. Olha o que está escrito em Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 15.
Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eu acredito que se nós perguntarmos para os crentes o que Jesus espera de um discípulo quando chama, a maioria vai responder: Jesus quer que a gente pregue a palavra, que a gente anuncie o evangelho. Só que quando nós olhamos no chamado de discípulos que o Senhor Jesus fez na Bíblia, esse não é o primeiro objetivo. O verso 14 diz que Jesus designou 12 para estarem com ele. Esse é o primeiro chamado. O enviar a pregar é consequência. Então Deus nos chama para um relacionamento. Deus não nos chama para trabalhar na sua obra. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, aprendamos com Ele o que é viver a vida, e então, como consequência, a gente faça a sua obra. Isso fica claro na Bíblia, quando lemos, por exemplo, aquele convite maravilhoso em Mateus 11, 28 a 30, o que nós vemos lá? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aonde que Jesus está pedindo para a gente trabalhar para Ele aqui? Ele não nos pede nada, o chamado é para Ele nos dar, não para nós darmos a Ele. O chamado de Jesus é: vinde a mim, eu vos aliviarei, aprendei de mim, e o meu fardo é leve. Às vezes nós achamos que Deus nos quer para nos usar como trabalhadores para Ele. Um fardo pesado. Só que isso não é coisa de discípulo, isso é coisa de religioso. O que impõe jugo pesado sobre as pessoas é a religião, que impõe ritos, liturgias, regras, obrigações, horários, vestimentas, comportamentos. E a porta que já é estreita acaba sendo estreitada ainda mais, mas não porque Jesus pediu, porque a religião impõe. Jesus disse: o fardo é leve. João também escreveu nas suas cartas: os mandamentos não são penosos. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vida de discípulo é uma vida de paz, é uma vida leve. Deus nos quer para ter um relacionamento com Ele. Ele nos trata como amigos. E é a primeira coisa que Ele quer de nós. Não faz o menor sentido fazer a obra de Deus se nós não temos um relacionamento primeiro com Ele. Vocês vão ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando pessoas estavam fazendo a obra de Jesus, e coisas que aos olhos dos homens são espetaculares. Milagres, expulsão de demônios, profecia. E Jesus diz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas então como é que pode alguém estar fazendo a obra de Jesus e Jesus não o querer por perto porque não os conhece? E diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que não têm um relacionamento com Jesus. Do portão para fora da igreja, praticam a iniquidade, mas estão aí fazendo a obra e sendo visto pelos homens. Jesus quer de nós, em primeiro lugar, um relacionamento. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo para nós: filho meu, dá-me os teus braços, dá-me os teus músculos, dá-me o seu cérebro. Nós vamos ler, ao contrário, em Provérbios 23, 26, Deus dizendo: filho meu, dá-me o teu coração.
Deus quer ter conosco relação de sentimento, de emoção, de companheirismo. Nós temos que tirar da cabeça essa ideia de que nós somos empregados, servos de Deus apenas. Não é esse o relacionamento de um mestre com o seu discípulo. Deus não nos vê como fazeres humanos, nós somos seres humanos. Nós temos que ser cristãos. E isso não tem a ver com fazer. O fazer nada mais é do que o transbordar de uma vida parecida com a vida de Jesus, que ele fez mais do que todos, porque ele sendo ungido por Deus, ele andou por toda parte fazendo bem. E nós encontramos na Bíblia, em vários lugares, como em Atos capítulo 10, versículo 38, que Jesus foi um varão ungido por Deus, que andou por toda parte fazendo bem, e curando os oprimidos do Satanás. Basta ao discípulo ser como seu mestre. O chamado de discípulo não é para trabalho escravo. Quem chama seus seguidores de cavalo são outros arraiais. Jesus nos chama de amigos, Deus nos chama de filhos. Nós pertencemos à família de Deus, e assim como em família cada um trabalha voluntariamente pelo bem da família, no reino de Deus também nós, como seus filhos, trabalhamos para o bem da família, para a honra do Pai, para a expansão dos valores que nós temos, mas nunca porque nós somos obrigados, ou nunca porque vamos alcançar um prêmio lá na frente, porque o prêmio do cristianismo é o Cristo. Então nós precisamos viver o Evangelho, precisamos ouvir o chamado bíblico de sermos discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento com Ele, para aprender dEle e para viver como Ele, senão nós estamos completamente fora do propósito, do chamado de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, ser um discípulo de Jesus é saber que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Após um período de convivência e de aprendizado, Jesus envia os seus discípulos a pregar, está aí no capítulo 10 de Mateus. Ele alerta os seus discípulos sobre as dificuldades, sobre as precauções que deveriam tomar nessa empreitada, mas ele promete que cuidaria dos seus discípulos em cada detalhe. Nós lemos, por exemplo, dos versículos 28 a 31. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Depois que construímos um relacionamento com Jesus, aprendemos dele, já o estamos imitando, é natural que a nossa vida seja dedicada a levar essa bênção para outras pessoas. Mas isso não acontece sem que Jesus prometa e cumpra de fato cuidar de todas as nossas necessidades. E quando chega aí no capítulo 11, versículo 1, ele diz algo maravilhoso, que enquanto nós estamos fazendo a obra dele, ele está cuidando dos nossos interesses. Olha só, Jesus pegou os 12 e os enviou a pregar. Quando os 12 saíram, o próprio Jesus vai na cidade deles, talvez uma meia dúzia de cidades. Jesus vai na cidade deles para pregar e ensinar, ou seja, Jesus vai levar a palavra para os parentes, para os amigos,
para os vizinhos dos discípulos que estão agora fazendo a obra de Jesus por aí. Irmãos, essa é a nossa grande expectativa e esperança, de que enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, porque somos discípulos dele, ele esteja cuidando dos nossos. Porque quantas vezes nós saímos de casa e um tempo que poderíamos estar dedicando ao nosso casamento, nós estamos dedicando à obra de Deus, visitando nossos irmãos que estão precisando, que estão passando luta naquele momento. Às vezes é até para cuidar de alguém que a gente nem conhece. Às vezes é para cuidar de alguém que você sabe que ele nem gosta muito de você. Mas você é pastor, tem um chamado, uma vocação, e você deixa sua cama quentinha, sua esposa amada, seus filhos, e sai para fazer a obra. Às vezes nós temos a sensação de não ter passado tempo suficiente com nossos filhos, nós não os vimos crescer. Às vezes nos culpamos, será que se eu tivesse ficado mais perto, eles não seriam melhores hoje? Mas a grande expectativa e esperança que nós temos é que, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, porque eu sou teu discípulo, o Senhor está cuidando da minha família, o meu casamento estará nas tuas mãos, e está melhor do que se eu estivesse em casa. Meus filhos estão nas tuas mãos, e estão melhor do que se eu estivesse com eles, em vez de estar fazendo a tua obra. Quantas vezes nós deixamos de crescer profissionalmente para cuidar da obra de Deus, e nós esperamos que Jesus esteja cuidando da nossa vida material também. E não fiquemos com aquela sensação, poxa, eu poderia ter uma casa melhor se eu tivesse me dedicado à minha profissão, eu poderia ter um carro melhor, eu poderia ter uma formação melhor. Quando nós abraçamos a vida de discípulo e obedecemos à vontade de Jesus, nós temos a certeza de que Ele estará cuidando dos nossos interesses, Ele estará cuidando de cada detalhe da nossa vida. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e das demais coisas Ele cuidará. Não faltará tempo para nada, não faltará oportunidade para nada, porque o nosso Deus é capaz de fazer coisas que nós nunca faríamos sozinhos. Como é que nós conseguiremos, sem a bênção de Deus, um crescimento profissional nesse mundo? Como é que nós conseguiremos, sem a bênção de Deus, ter saúde para trabalhar, para estudar, ou para sustentar nossa família nesse mundo? Como é que, sem a bênção de Deus, nossos filhos vão encontrar uma pessoa decente para se casar, ou vão conseguir também se formar e arrumar um bom emprego? O que nos basta é sermos iguais ao nosso Mestre, fazer a vontade dEle, crendo que Ele vai cuidar, e todos nós aqui podemos testificar disso, dos milagres que Deus faz na vida da gente, enquanto estamos fazendo a sua obra. Eu garanto para vocês, ninguém aqui teria uma vida melhor se tivesse se dedicado a algum projeto lá fora, deixando de lado os seus compromissos com o Senhor Jesus. E quando nós chegarmos no finalzinho, cruzando a linha de chegada, nós vamos olhar para trás e vamos dar graças a Deus por termos dedicado a nossa vida a serviço do Senhor, porque deixaremos para trás um legado de bênçãos. Veremos esses reflexos na nossa vida, na nossa história, na nossa descendência, no nosso ministério, nas nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho, porque quando nós buscamos o reino de Deus, o reino do nosso Mestre, em primeiro lugar, as coisas são acrescentadas. Mas se buscarmos os nossos interesses em primeiro lugar, deixando o reino de Deus ser acrescentado quando der tempo, ou quando sobrar recursos, nós nunca chegaremos lá. O chamado é para ser discípulo, o chamado é para ter um relacionamento com o Mestre, o chamado é para aprender do Mestre, o chamado é para imitar o Mestre, sabendo que fazendo isso, Ele mesmo vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Enquanto fizermos a obra dEle, Ele estará fazendo a obra em nós, por meio de nós e ao redor de nós, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Josué declarou no final do seu livro: Senhor, de
todas as palavras que o Senhor proferiu a respeito do seu povo, nenhuma delas caiu por terra. Todas se cumpriram. E é isso que cada um de nós podemos repetir também. Tudo que o nosso Deus prometeu tem se cumprido. E nós podemos testemunhar a sua fidelidade. Em terceiro lugar, ser discípulo de Jesus é ter alguém para seguir os passos. E isso é maravilhoso. Olha o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus, o nosso mestre, deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso padrão. Talvez a coisa mais difícil na vida seja a falta de referencial. É muito difícil tomarmos decisões corretas se não tivermos uma referência. Porque o ponto de referência nos dá segurança, nos situa. Antes das tecnologias de navegação, as pessoas se conduziam no mar pelas estrelas, pelo sol, e quando ficava nublado era complicado. Em Atos 27 tem um naufrágio lá, onde é narrado isso. Eles não conseguiam ver o sol, a estrela, nada, e perderam toda a esperança de salvamento. Sem referência a gente fica perdido. Se Jesus não for a nossa referência, nós ficaremos perdidos, porque cada um tem a sua opinião. O mundo tem seus valores. Como é que nós vamos navegar nessas águas? Mas Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Qual é o bom disso? Qual é a beleza disso? É que Jesus, ele não se relaciona conosco dizendo, faça o que eu digo. Ele caminha conosco mostrando, faça o que eu faço. Quem diz, faça o que eu digo, é fariseu, é o religioso. Lá em Mateus capítulo 23, de 1 a 4, está escrito que na cadeira de Moisés se assentaram os fariseus. E Jesus disse, olha, fazei tudo o que eles dizem, mas não imitem nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Eles gostam de atar feixes pesados, colocar nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregam, não. Jesus não faz assim. Jesus nunca bateu na mesa para dizer, aqui quem manda sou eu mando, vocês obedecem. Ao contrário, ele caminha conosco e nos dá o exemplo para seguirmos os seus passos. E ele disse para nós, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus caminha conosco pelo caminho da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Basta olhar para Jesus, basta fazer o que ele fez, basta falar o que ele falou, é o que Pedro escreveu para nós. Em seus passos, o que faria Jesus? É o teste infalível. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar, nessa situação? Pode fazer que não tem como dar errado. Mas nós só faremos se nós conhecermos Jesus, porque senão, como é que nós saberíamos o que ele faria nessa situação? Se nós não temos um relacionamento com ele, nós não andamos com ele, nós não sabemos a sua vontade, não conhecemos os seus mandamentos, então ele não tem como ser o nosso referencial. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz para a igreja, sede meus imitadores
como eu sou de Cristo. Deus é tão bom, que além de Cristo, da sua palavra, Ele levanta pessoas que já o conheceram, que já aprenderam dele, que já estão mais parecidos com ele, para serem referenciais para nós. Paulo disse: pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Eu só cheguei onde eu cheguei, porque eu me espelhei em pessoas que eram discípulos de Cristo, que me ensinaram muita coisa. Deus é tão bom que sempre coloca perto de nós pessoas para serem referencial. Elas nunca serão perfeitas, como Jesus, mas nós conhecemos muitos que já cresceram espiritualmente, já foram moldados mais um pouco pelo Espírito Santo, e que servem de exemplo para nós. E a Bíblia diz que cada um de nós que nos tornamos discípulos, temos que ser isso. Nós temos que ser um luzeiro a resplandecer nesse mundo, a brilhar nas trevas. Escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, olha o que Paulo diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, e isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha quantas gerações de discípulos tem aqui nesse texto, irmãos. Paulo, testemunhas, Timóteo, ensinando a outros, que também devem ser ensinados a instruir a outros, pelo menos 5. Nós também precisamos ser exemplos, referências, padrões, para que outras pessoas também sigam a Jesus. E essas pessoas que convivem conosco já precisam também ser ensinadas a serem padrão para outras pessoas. São nossos discípulos, nossos filhos na fé, nossos netos na fé, nossos bisnetos na fé. Olha que bênção, que legado que nós podemos deixar se nós abraçarmos o chamado de sermos discípulos de Jesus. Basta ao discípulo ser como seu mestre. O resto é tudo consequência, irmãos. Ministério, chamado, títulos, obras, boas obras, conquistas, tudo é consequência de sermos discípulos de Jesus. O texto bíblico inicial que lemos diz que basta ao discípulo ser como seu mestre. Ele nos mandou fazer discípulos. Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Esse é o chamado para cada um de nós. Portanto, a maior inquietação da nossa caminhada cristã precisa ser fazer discípulos e sermos discípulos de Jesus. Nossa meta não pode ser aumentar o templo, formar pastores, encher cultos, aumentar a arrecadação, multiplicar igrejas. A nossa intenção e objetivo de vida deve ser um discípulo de Jesus, aprendendo dele e sendo parecido com ele, deixando que todas essas coisas que são até recomendáveis venham como consequência e não como causa da nossa caminhada. Nós já aprendemos o que significa ser um discípulo de Jesus. Nós já entendemos que para isso nós temos que ter um relacionamento com Ele e não simplesmente trabalhar para Ele. Há bons funcionários da empresa que nunca viram a face do patrão. Há muitas pessoas que andam pelos corredores do palácio e nunca viram a face do rei. São esses que ouvirão: eu não vos conheço. O primeiro chamado é para estar com Ele, é para ter um relacionamento. E entrando nesse relacionamento, é fazer a obra dEle como consequência, entendendo que Ele vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. E com isso,
nós termos a Jesus como referência da nossa vida e sermos referências para outros, para que o nome dele cresça cada dia mais e seja glorificado, e que por meio da nossa vida, da nossa igreja, o nome do Senhor seja cada vez mais conhecido e adorado em toda parte. Que Deus nos abençoe como igreja do Senhor e que essa palavra seja aplicada pelo Espírito Santo aos nossos corações.